Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre acessibilidade no ensino superior, como parte do projeto do Observatório de Educação da Unesp. Nosso convidado no programa de hoje, que discute políticas públicas, é o professor Danilo Rothberg. Professor Danilo, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Eu agradeço. Professor, o senhor trabalha com a área da comunicação pública. Em que medida a comunicação pública vem ajudando nesse estudo da acessibilidade no ensino superior? As pesquisas que desenvolvemos na área de comunicação pública têm vários objetivos importantes e participam do projeto. Um deles é a tentativa de buscar a compreensão de como os portais de governo contribuem de maneira positiva ou negativa para a consolidação das políticas públicas de atendimento aos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Nós buscamos, por exemplo, avaliar a qualidade da informação sobre políticas públicas para esse público e verificar se a informação apresenta a qualidade necessária de acordo com uma metodologia bastante interessante que coloca uma diversidade de pontos a serem observados pelas informações disponíveis online. E esse estudo já tem alguns resultados que a gente pode antecipar, feito sempre esses estudos antecipando com alunos de graduação e pós-graduação aqui da Unesp. Sim, nós tivemos um aluno de mestrado e 2 alunos de graduação, bolsas de iniciação científica e de mestrado, e os resultados indicam que as informações necessárias não estão sempre disponíveis nos portais. Nós verificamos o seguinte: você pode pensar uma situação de uma família, de uma pessoa com deficiência, que busca informação na internet sobre serviços públicos que busquem atender os direitos dessas pessoas. Que tipo de informação essa pessoa vai encontrar online? Vai encontrar, em média, 1/3 daquilo que ela deveria encontrar, né? Quer dizer, cerca de 30% das informações estão disponíveis, o que indica que há uma certa insuficiência de comunicação pública online, na internet, e que essa deficiência deveria ser resolvida de alguma forma, incluindo estratégias de gestão da comunicação e formação de comunicadores para atender essas necessidades de informação. Porque a expertise na área nós teríamos, mas não tem esse comprometimento desses órgãos públicos, professor, para disponibilizar essas informações? Exatamente. O que verificamos é que os portais de governo na internet não necessariamente apresentam compromisso devido com a formação da cidadania, porque muitas vezes as informações são superficiais, são desconexas, não são aprofundadas o suficiente. Isso, é claro, considerando que nós desenvolvemos uma estratégia de análise que verifica uma disponibilidade ideal de informações. Que disponibilidade seria essa, professor? Bem, é uma disponibilidade que abrange todo o ciclo de formulação de uma política pública. Essa família da pessoa com deficiência, por exemplo, deveria saber o que motivou a produção de uma política pública de atendimento dos direitos dessas pessoas. Quais foram os diagnósticos envolvidos, os pressupostos, os objetivos, as metas em termos de dados objetivos, os critérios de eficiência, eficácia, efetividade, as alternativas possíveis e que não foram implementadas em função de escolhas, os resultados obtidos, exatamente os critérios de avaliação de resultados, critérios de satisfação do usuário, igualdade. Várias informações diferentes deveriam estar disponíveis para essas famílias. E o que muitas vezes nós encontramos, então, reiterando, é que apenas 1/3 daquilo que deveria estar disponível é encontrado efetivamente. Esse é o resultado de um dos trabalhos que o senhor coordena junto ao Observatório de Educação. Sim, exatamente. Ainda em segundo lugar, nós aplicamos a mesma metodologia para comparar os portais de governo brasileiros àqueles dos seus órgãos semelhantes no âmbito da União Europeia e do Reino Unido. Áreas e países se destacam em todo o mundo pela oferta de informações na internet e pelo uso da rede para fortalecimento da cidadania. E, curiosamente, nós verificamos que as informações disponíveis no âmbito do Reino Unido e da União Europeia são muito similares à que o Brasil apresenta. Isso indica, entre outros aspectos, que o Brasil não está tão atrás em relação às suas realizações semelhantes em outros países. Mas, por outro lado, também nós verificamos que há oportunidades generalizadas de aperfeiçoamento em todo o mundo, nesse aspecto de disponibilidade de informações. Há uma tentativa, então, de disponibilizar essas informações. Sim, verificamos que os governos em geral, em todo o mundo, na verdade, lutam com a necessidade de oferecer cada vez mais informações sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mas nem sempre a informação necessária está disponível. Que estratégia, professor, a gente poderia adotar para começar a disponibilizar essa informação, se fosse possível estabelecer um modelo? Sim, sim. Do ponto de vista da formação universitária, o objetivo seria lidar com currículos e disciplinas de formação de professores, de maneira a incluir nos currículos aspectos de formação dos comunicadores, um assunto, né, de informação online, cidadania e, em geral, comunicação pública destinada a esse público. Mas também passa pela criação de diretrizes dentro dos próprios portais de governo.
As pessoas que trabalham nas assessorias de comunicação dos governos deveriam, de alguma forma, contar com diretrizes, padrões, políticas de comunicação que pudessem orientar essas pessoas justamente para a produção de informação qualificada na internet. E há um interesse, há uma demanda social por esse tipo de informação, pensando nessa questão da comunicação pública, vinculada à questão do direito da cidadania, como o senhor colocou, promovendo a inclusão, que eu acho que é o grande mote do trabalho de vocês. Sim, exatamente. Nós partimos, é claro, do pressuposto de que as pessoas querem essa informação e, uma vez disponível, a informação será lida e aproveitada. As nossas perspectivas de pesquisa não incluem verificar exatamente o que as pessoas têm achado sobre o que está disponível na internet, porque isso já seria uma informação mais densa, difícil de apurar. Em geral, as pesquisas não têm tido no Brasil recursos para investir nesse tipo de desdobramento, né? Ver o que as pessoas realmente estão pensando sobre o que está direto online. ao usuário desse tipo de informação. Exatamente. Nós não conseguimos fazer isso, ao menos por enquanto. Mas é claro, nós não precisamos ir muito longe, podemos supor que as pessoas têm necessidade de informação e desejo de encontrar algo que as oriente para saber como seus direitos podem ser atendidos. O senhor comentou 2 projetos, tem um terceiro também sob sua coordenação. Justamente, um terceiro projeto procura apurar quais são os significados que estão dentro das campanhas publicitárias, aí não só divulgadas pelos portais de governo, mas por outras mídias também, incluindo televisão. Nós queremos estudar as representações, os tipos de significados, como que as pessoas são ali caracterizadas, como que os objetos são interpretados, quais os sentidos sobre as mensagens. E essa pesquisa ainda está no começo, mas nós temos objetivos de médio prazo de conhecer exatamente a contribuição da publicidade para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência. Pensando numa universidade pública como a Unesp, qual a validade de termos trabalhos como esses voltados para esse estudo da comunicação pública em prol da acessibilidade? Nós, quando formulamos objetos de pesquisa, em particular, é claro, com recursos públicos, vamos procurar atacar demandas sociais ou frentes de pesquisa que ainda não foram exploradas por outros pesquisadores, outros pontos de investigação acadêmica e científica, né? De maneira que nós temos, claro, uma expectativa bastante positiva de oferecer uma contribuição significativa, porque, de uma forma geral, há uma ausência de conhecimento sobre o que, de fato, impacta a vida em sociedade em termos de publicidade, de mensagens publicitárias, como que as pessoas são afetadas pelo que elas assistem na televisão e acessam pela internet. Que desafios, professor? O senhor disse que essas informações não são encontradas, apenas 1/3, sim, né? Para reverter esse processo, que desafios que a gente tem pela frente? A área de pesquisa de direitos de pessoas com deficiência tem sido bastante desenvolvida no Brasil, em toda parte, e não faltam diretrizes para indicar qual é o tipo de informação e comunicação e publicidade ideais para esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Mas há uma distância em que nós verificamos entre o que a academia guarda de conhecimento sobre as formas de comunicação ideais e o que ocorre na prática. E nós esperamos que, com o nosso trabalho, nós conseguimos, aos poucos, pelo menos dar uma contribuição para a redução dessa distância, na ideia de que o conhecimento já detido pela academia pode, aos poucos, se disseminar para os comunicadores que, em tese, produziriam comunicação mais útil socialmente. E é crescente esse debate dentro da universidade, na sua visão? Sim, com certeza há um número maior de pessoas ligadas a essa área e as perspectivas de contribuição são maiores também. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e desejar sorte a você e a todos os seus alunos envolvidos na pesquisa e convidá-lo para retornar, para que a gente possa debater mais a fundo esses resultados e, quem sabe, promover então políticas públicas em prol dessa disponibilização de informação sobre pessoas com deficiência. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa sobre acessibilidade no ensino superior, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.